obrigado ao nosso abençoado time de adoração. E eu gostaria que a igreja, por gentileza, abrisse a sua Bíblia, ou quem quiser acompanhar pelo telão, nosso texto, base da nossa mensagem dessa noite. Eu sou muito grata a Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Eu sou muito grata a Deus, porque eu estava ouvindo a canção que nós estávamos adorando agora, e pensando que é muito fácil nós adorarmos o Senhor quando nós estamos dispostos a fazer isso. Ou quando tudo está bem. Quando nós estamos num tempo da nossa vida em que tudo está acontecendo de acordo com aquilo que nos agrada. É fácil adorar o Senhor. Mas quando nós temos que ordenar a nossa alma para que ela adore ao Senhor, as coisas são bem diferentes, não é verdade? Quando você sente aquela dificuldade, quando parece que as palavras não fluem, quando parece que as palavras desapareceram, tamanho a dificuldade, às vezes, que nós passamos no decorrer da nossa vida, como é difícil adorar ao Senhor. Mas nós temos que dar uma ordem para a nossa alma, que indiferente à circunstância da nossa vida, a minha alma tem o dever de adorar ao Senhor. Porque Ele é digno de receber a nossa adoração. Ainda que tudo possa estar dando errado, Ele continua sendo Deus. Eu posso estar alegre, eu posso estar triste, mas Ele continua sendo Deus. Eu posso estar curada, ou posso estar passando por alguma enfermidade, Ele continua sendo Deus. Eu posso ter trabalho ou estar desempregado, Ele continua sendo Deus. Eu posso ter dinheiro no bolso, posso estar com a carteira vazia. Nem por isso Ele deixa de ser Deus. Nem por isso Ele deixa de ser Deus por nada. Ele continua sendo Deus. E Ele continua acreditando em nós. Continua investindo em nós. Tudo aquilo que Ele tem escrito ao nosso respeito não muda. Não muda, indiferente à circunstância que a gente possa estar passando ou vivendo. Não muda. Nunca muda. Nunca muda. Então, declare isso. Declare, fale para a tua alma. Você é obrigada, você tem a obrigação de adorar ao Senhor. Não fique calado. Adore ao Senhor. Amém? O nosso texto está lá em 1 Samuel, capítulo 2, do 27 em diante. 1 Samuel 2, do 27 em diante. A minha tradução é um pouquinho diferente daquela ali, mas... Amém. Vamos acompanhar, diz assim: E veio um homem de Deus a Eli, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso, e para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo, do povo de Israel? Porque diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu à tua casa e à casa de teu pai, que andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, honrarei. Porém os que me desprezam,
serão envelhecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal, a saber o que sobrevirá aos teus 2 filhos, a Ófine e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá a inclinar-se diante dele, por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Palavra forte, não é verdade? Palavra forte e palavra difícil para um profeta entregar para um sumo sacerdote. Mas ser servo de Deus, ser profeta de Deus, ser cristão, requer coragem da nossa parte, não é verdade? Porque é muito fácil você dançar a música que todo mundo está dançando. Ou você cantar a música que todo mundo está cantando. Ou você nadar na direção que todo mundo está nadando. É muito fácil. Agora, quando você tem que nadar contra a maré, ou quando você tem que assumir a tua identidade verdadeira, que não é desse mundo, mas é celestial, diante de quem quer que seja, não é fácil, não é verdade? Não é fácil. Não é para os fracos, não é para os tímidos, é para os corajosos. É para os corajosos. Hoje, durante o ministrar ao Senhor, o pastor Mano orou muito sobre o grande derramar do Espírito Santo de Deus, que virá sobre a igreja no final dos tempos. Hoje nós já temos visto o grande poder do Senhor se manifestar. Deus tem se manifestado no longo dos anos com muito poder, com muita unção. Levantado grandes homens e mulheres cheios do seu Espírito Santo. Mas eu te digo, igreja, que muito maior ainda será esse derramar do Espírito Santo. Filhos, filhas, servos, servas, velhos, independente da idade, independente do que você tem ou do que você deixa de ter, no final dos tempos haverá um grande derramar do Espírito Santo de Deus. E todos aqueles que clamarem ao Senhor serão salvos. Haverá uma grande colheita de almas para o Senhor. O sobrenatural de Deus será tão poderoso, tão grandioso, sobre toda a carne, que ninguém ficará de fora. Ninguém ficará de fora. E isso não vai acontecer só aqui em Francisco Beltrão, ou só no Brasil, ou... Não, isso acontecerá em toda a terra. Em toda a terra. Todos os lugares. Todas as cidades. Todos os países. Todas as nações serão cheias com o Espírito Santo de Deus. Um derramar incrível, inexplicável, virá. E nós,
que estamos aqui hoje, talvez você se pergunte muitas das vezes, por que eu nasci no Brasil? Por que eu nasci nessa família? Por que eu nasci nessa cidade? E eu te digo que você nasceu nesse tempo, porque essa é a vontade de Deus para a tua vida. Assim como esse texto aqui fala de um profeta, de um homem que seria levantado por Deus, em um tempo aonde os servos de Deus estavam totalmente desviados do caminho do Senhor. No contexto, você lendo os primeiros capítulos de 1 Samuel, aonde fala dessa família, desse sumo sacerdote, dos filhos de Eli, você vai ver que esses sacerdotes, eles estavam fazendo coisas terríveis. Coisas que estavam desagradando totalmente ao Senhor. E que estavam fazendo com que o povo de Israel se entristecesse, se desviasse do caminho do Senhor. Eles estavam zombando da igreja do Senhor, zombando dos filhos de Deus que iam oferecer sacrifícios ao Senhor. E na hora que eles estavam oferecendo os sacrifícios a Deus, iriam queimar as gorduras diante do Senhor, porque assim era naquele tempo. Eles vinham e não impediam que eles fizessem isso. E pegavam as carnes mais gordas e levavam para suas casas para fazer churrasco. Zombavam do sacrifício. Eles chegaram num ponto onde a palavra de Deus fala que eles se deitavam com as mulheres que vinham servir ao Senhor no templo voluntariamente. Eles seduziam as mulheres e se deitavam com elas no lugar sagrado. E eles eram sacerdotes. Eles eram sacerdotes. E Eli, que era o pai desses homens, desses sacerdotes, o sumo sacerdote, ele até falava para os seus filhos que aquilo que eles estavam fazendo não era bom. Mas ele, como autoridade, naquele momento, o que ele tinha que ter feito era ter afastado eles do sacerdócio. Mas não, ele estava sendo conivente com esses caras totalmente sem serventia nenhuma. Porque ao invés de ministrarem, ajudarem as pessoas, os servos que iam lá oferecer sacrifício, eles estavam zombando de Deus. E aí, Deus manda um profeta, com uma palavra dura para esse sumo sacerdote, dizendo para ele que na família dele não existiria mais velhos. Mas todos iriam morrer ainda jovens. E como se não bastasse, os 2 filhos dele iriam morrer, os 2. Uma palavra dura, uma palavra difícil, uma palavra que o profeta teme e treme ao entregar. Tem que ter coragem para falar isso. Mas, ao mesmo tempo, Deus diz que vai levantar um sacerdote fiel. Fiel. E o que eu tenho para trazer hoje para a igreja é muito simples. Em tempos de crise, amados, que nós estamos passando por uma crise. Coronavírus aí é uma crise, e não só o coronavírus. Agora, com o coronavírus, a crise vai se intensificar, porque vem problemas financeiros, vem desemprego, vem muitas coisas ruins. Não é verdade? Deus sempre levanta profetas. Deus levanta profetas para estar alinhando novamente o seu povo no propósito. E eu quero dizer para você que mesmo que você não veja, ainda que você não veja, Deus está trabalhando por você. Deus está trabalhando por você. E nós, hoje, olhando aqui, eu vejo muitos jovens. Todos aqui são jovens. Todos aqui são jovens. E Deus
está chamando você, jovem. Deus está chamando você para ser um profeta nessa geração. Um profeta que vai abrir caminho. Que vai abrir caminho para que esse grande derramar do Espírito Santo venha sobre a terra. Venha sobre a terra. E talvez você diga, mas eu? Logo eu? Você. Você nasceu nesse tempo, como eu disse, porque Deus quis que você nascesse. Assim como Samuel nasceu naquele tempo, já nasceu para cumprir com o propósito de Deus. Você também nasceu nesse tempo para cumprir com o propósito de Deus. E muitas das vezes eu te digo que você vai até se sentir só. Porque naquele tempo, eu imagino que Samuel muitas vezes se sentiu só. Porque a história de Samuel, ela começa no capítulo 1, com uma mulher, Ana, mãe de Samuel, que não podia ter filhos, ela era estéril. E a Bíblia diz que Deus tinha fechado a madre dela. Então, ela era estéril porque Deus determinou que ela seria estéril. Por que que Deus determinou isso sobre a vida dela? Porque Deus queria tratar com Ana. Deus queria afiar Ana. Deus queria preparar Ana para gerar um profeta fiel ao Senhor. E Ana, então, todos os anos a Bíblia fala que Ana ia lá em Siló, junto com seu marido, com a outra esposa do seu marido. Quero deixar bem claro, não entrando no mérito da questão. Adultério já era pecado naquele tempo. E sempre será pecado adultério. Mas os homens, eles achavam que se a sua esposa, primeira esposa, não lhes desse filhos, eles se achavam no direito de se casar com outra mulher que lhes desse descendentes. Mas Deus tolerava isso. Mas isso era pecado. Continua sendo pecado. E como se não bastasse, o que Ana sentia vergonha, e ela se sentia como que uma mulher desgraçada por não ter filhos. Desamparada, sozinha, triste e amargurada. Seu coração se endureceu. A amargura cresceu, porque a outra mulher do seu marido afrontava ela. E fazia questão de jogar na cara dela, eu tenho filhos e você não tem. Porque Penina sabia que Eucana amava muito mais Ana do que ela. E ela fazia questão, então, de humilhar Ana pelo fato de Ana não ter filhos. Mas, como eu disse, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Como as dificuldades que você enfrenta, os problemas que nós enfrentamos no dia a dia. Quantas vezes somos afrontados, como eu disse, por aquilo que cremos. Quantas vezes somos até zombados, vocês que são jovens, eu imagino. Quantos jovens devem dizer para vocês, para de ser bobo. Você é jovem, vai curtir a vida. Vai aproveitar a vida, vamos para a festa, vamos para a balada. Vamos fazer o que todos os jovens fazem na nossa idade. Talvez muitos de vocês enfrentam esse tipo de problema. Mas eu digo para você, permaneça firme no propósito de Deus. Para que se cumpra a vontade do Senhor através da tua vida. Pergunte para os teus líderes. Pastor Mano, Pastor Luiz Guilherme, juntamente com as suas esposas, tudo o que eles já tiveram que enfrentar para estarem onde eles estão agora. E eu digo para eles que isso é só o começo do que Deus vai fazer na vida deles. E eu continuo dizendo para eles, permaneçam firmes, porque lutas ainda virão. Porque o trabalhar de Deus na nossa vida é progressivo. Lutas ainda virão, mas Deus vai
ser honrado através da vida de vocês. Deus vai ser honrado e vai honrar vocês, e vai honrar a descendência de vocês nessa terra, aonde Deus tem levantado vocês, e aonde Deus enviar vocês. E Deus está falando com você, jovem. Permaneça. Não desanime, não desista. Por mais que se levantem contra você, por mais que você tenha que chorar, por mais que você tenha que dizer não 1000 vezes não, permaneça naquilo que você foi chamado, permaneça. Porque Deus vai te honrar. E Deus vai ser honrado por você, através da tua vida, por você. Através do teu comportamento, Deus vai ser honrado. Amém? E Samuel, muito jovem, muito criança, ele um dia estava dormindo e, de repente, ele ouviu uma voz chamando o nome dele. Ele se levantou, ele era muito jovem e inexperiente, e foi até Eli, o sumo sacerdote, pedir o que o sumo sacerdote queria. Mas o sumo sacerdote, ele estava tão frio, a Bíblia fala que naquele tempo, a palavra de Deus estava totalmente escassa. Não se ouvia mais a palavra de Deus. Não se tinha mais revelações da palavra de Deus. Não se tinham mais visões do propósito de Deus. Porque o povo estava esfriando. O povo estava uma geladeira, um iceberg. Não tinha mais Deus falando. E o sumo sacerdote estava tão frio, que ele só foi discernir que era Deus falando com o pequeno Samuel, na terceira vez que Samuel ouviu, Samuel, Samuel. Aí ele se atentou que quem estava falando era Deus. Eli estava tão frio, que quando a mãe de Samuel foi para a presença de Deus e entendeu que o problema dela só seria resolvido no altar com o Senhor, no seu secreto com Deus, Eli estava tão frio, tão distante, tão vazio de Deus, que ele achou que ela estivesse bêbada. E talvez você que está aqui hoje, pode até ter se decepcionado com algum líder. Algum líder pode até ter decepcionado você, não entendendo a tua dor, não entendendo o teu choro, não entendendo a tua dificuldade. Mas eu quero te dizer que Deus te entende, Deus te vê, Deus sabe da dor do teu coração. E assim como Ana orou, confessando a sua amargura de coração diante de Deus, confessando que ela era uma mulher, ela não estava bêbada, ela estava atribulada de espírito, com dor no seu coração, se sentindo envergonhada, sozinha, abandonada, desgraçada, por não ter filhos. Quando ela entendeu que só Deus podia resolver o seu problema, ela fez um voto com Deus. E eu quero dizer para você que ela quis barganhar com Deus ou fazer uma troca com Deus. Mas eu digo para você que quando você faz um propósito com Deus, cumpra. Cumpra, não faça propósito de tolo. Cumpra. Porque senão se você não cumpre com o teu voto, aí sim você fala para Deus que você estava querendo manipulá-lo. E isso não agrada o coração do Pai. Não agrada o coração de Deus. E ela fez um voto e disse, olha Deus, se o Senhor me der um filho varão, eu vou devolver ele para o Senhor. Eu até falei algumas semanas atrás a esse respeito, ao voto que Ana fez, a oferta que Ana fez ao Senhor.
E eu vou dizer para vocês que Ana, ela concebeu, ela teve esse filho. E quando Ana entregou esse filho, eu até comentei aquele dia, ela teve que fazer um grande sacrifício. Ela teve que abrir mão do seu sonho. Ela teve que abrir mão daquilo que talvez naquele momento fosse o que ela tinha de mais valioso. Talvez antes talvez Ana tenha procurado todos os médicos no tempo que ela viveu. Mas ninguém resolveu o problema dela. Só Deus pôde resolver. E ela teve que fazer esse grande sacrifício e entregar tudo o que ela tinha, que era o seu filho, num tempo, como eu disse, aonde os sacerdotes estavam fazendo, eram imprestáveis. Imprestáveis. Um testemunho totalmente contrário àquilo que Deus queria de um sacerdote. Mas ela não retrocedeu, ela foi até o fim. E eu digo para você, vá até o fim. Como eu disse, talvez você, jovem, chega na tua casa todo empolgado com as palavras que você ouve aqui. Talvez você chega na maior empolgação. Teu pai não te ouve, tua mãe não te ouve, teus amigos não te ouvem. Ninguém te ouve, ninguém quer saber. Talvez você chega falando que você quer mudar, que a igreja quer estabelecer uma cultura de oração, que você acredita no derramar do Espírito Santo e que você sabe que você faz parte disso, e que você sabe que isso só vai acontecer quando você entender que você precisa estar no secreto com Deus. E talvez ninguém te entenda, e talvez todos dizem para você, para com isso. Para com isso. Talvez quantos sacerdotes com mais idade que você, com mais idade que você, não acreditam naquilo que você carrega. Não acreditam naquilo que você prega. Não acreditam naquilo que você está lutando para viver. Mas eu te digo, Deus acredita em você. Deus acredita em você. Deus colocou um grande potencial em você. Deus está te chamando, mesmo com a pouca idade que você tem. Deus está te chamando para esse grande propósito. E quando eu falo isso, eu não falo só da nossa igreja local, eu falo da igreja em Beltrão, eu falo da igreja nesta nação, eu falo da igreja de Jesus Cristo, nessa geração, nesse tempo. Samuel era uma criança, mas ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus. Uma mulher teve coragem de entregar o filho a Deus, ainda pequeno, consagrando seu filho para ser criado por um sacerdote totalmente desviado. Mas quando Deus tem um propósito, aconteça o que acontecer, o propósito de Deus vai se cumprir. Não tem ninguém que possa impedir o agir de Deus. E os pensamentos de Deus, eles são diferentes dos nossos. E os caminhos de Deus também são diferentes dos nossos. Mas os pensamentos e os caminhos do Senhor, eles são mais altos do que os nossos. Muito mais altos. Muito mais altos. Então, querido, querida, creia. Deus está te chamando. Deus está te comissionando nessa noite. Você é profeta. Você é profetisa de Deus nesse tempo de crise. Você é profeta e profetiza de Deus sobre esta cidade, na tua família, na tua faculdade, no teu trabalho. Você é profeta de Deus. Ainda que você diga,
Nada está acontecendo. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. E vai continuar trabalhando por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Amém? Ana foi muito tratada por Deus. Como eu disse, a mãe de Samuel. Porque a dor no coração dessa mulher era tão grande, como eu falei, que se transformou em uma amargura. A dor no coração dela era tão forte, que fez com que ela se tornasse uma mulher amarga. E a amargura, ela nos adoece. A amargura deixa a gente doente. A amargura deixa a gente depressivo. A amargura deixa a gente fracassado. Mas quando você chega diante de Deus e confessa o teu pecado, confessa que exatamente o que você está sentindo diante de Deus, meus amados, nós não podemos usar máscaras. É até engraçado falar isso agora, estamos todos de máscara, né? Mas falando no lado espiritual, você tem que usar máscara na igreja ou nos lugares em público, conforme a lei determina. Mas diante de Deus, meu amado, você tem que ir sem máscara. Porque se tem alguém que nos conhece, esse alguém é Deus. E Ana teve que entender que ela precisava ser mais grata a Deus. Ser mais grata pelo marido que a amava. Ser mais grata porque o seu marido, ele dava para ela uma porção maior do que ele dava à sua outra mulher e aos seus filhos. Ela teve num momento de crise, num momento de dificuldade, aonde parece que você quer mesmo é gritar e dizer, dane-se. Ela teve que aprender a ser grata. E nós também temos que aprender. Como eu falei no início, está difícil? Continue adorando. Diga para a tua alma, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Como se não bastasse, quando ela se levanta então e começa a orar, a Bíblia fala, chorando muito, só se moviam os seus lábios e ela orava só em pensamento, como se não bastasse, ainda vem um sacerdote e diz para ela, para de beber, mulher. Para de beber. Então eu digo para você, igreja, a luta, a batalha, ela ainda vai se intensificar muito ainda. Muito. Muita luta ainda, muita dificuldade ainda. Nós teremos. Muitos ainda se levantarão para dizer que você não é nada. Mas você precisa acreditar naquilo que Deus diz ao teu respeito. A tua identidade, como eu disse, ela não é terrena. A tua identidade, ela é celestial. Quando Deus soprou sobre o homem que era apenas um boneco de barro, Ele soprou nas narinas do homem da sua própria essência, o Espírito. Então, o que está dentro de você veio da parte de Deus. Da parte de Deus. Então, meu amado, você é forte e você é valente no Senhor. Esse é o teu DNA. Amém? E quando ela teve que deixar o seu filho lá, virar as costas, como eu disse, e voltar para casa, foi como se arrancassem um pedaço dela. Mas ela não retrocedeu. E eu digo para você, se você tiver que ir sem uma perna, prossiga. Se você tiver que ir sem um braço, prossiga. Se você tiver que ir sem um olho, continue. Não pare. Não pare, nunca pare. Nunca pare. Porque aquele que coloca a mão no arado nunca deve olhar para trás. Nunca deve olhar para trás.
porque senão Deus não tem prazer. Continue olhando para frente. Na última ceia, nós ceiávamos aqui e o Espírito Santo trazia para mim uma palavra onde ele dizia: eis que sem demora venho, e comigo está o galardão, para retribuir a cada um conforme as suas obras. Deus não fica devendo nada para ninguém. Aquilo que é teu, meu amado, ninguém vai tirar. Ninguém vai roubar. É teu por herança. É teu por herança. Deus já assinou, Jesus já assinou com o seu sangue esse testamento. Já é teu. Ninguém vai tirar de você. Mas você precisa permanecer firme, porque aquele que estiver firme até o fim, este será salvo. Este será salvo. Como eu disse, muitas lutas ainda virão. Muitas provas ainda virão. Mas nenhuma prova é para matar você. Nenhuma prova é para acabar com você. Porque junto com a prova, a palavra de Deus diz o quê? Que Deus nos dá um escape. Deus nos dá um escape. Deus disse, olha, você nunca vai estar sozinho. Nunca você vai estar sozinho. Eu estarei contigo por todos os dias até a consumação dos séculos. Promessa de Deus. Palavra de Deus. Querido, isso aqui, é o que nós temos de mais precioso nas nossas vidas. É isso aqui, que é uma espada na tua mão, que vai fazer com que as afrontas caiam por terra, que vai fazer com que as mentiras que dizem ao teu respeito caiam por terra, vai fazer com que as amarguras da vida não destruam você, vai fazer com que as tristezas se transformem em força. Em força. É isso aqui, Digam o que quiserem dizer. A palavra de Deus, ela nunca mudou e nunca vai mudar. Nunca vai mudar. A palavra de Deus nunca vai ser um livro esquecido. Porque a palavra de Deus, ela tem vida. Ela tem vida dentro de nós. Através de nós. E essa mulher, ela sofreu. Talvez muitas vezes ela chorou. Mas ela foi até o fim. E ela gerou, como eu disse, um grande profeta. A palavra que esse profeta profetizou sobre o sumo sacerdote, sobre os filhos de Eli, ela se cumpriu. Num só dia, os dois morreram na batalha. No mesmo dia que esses sacerdotes sem serventia morreram, a arca de Deus foi tomada pelos filisteus. E a arca de Deus, ela representava a presença da glória de Deus. Mas hoje, meu querido, quem carrega a presença da glória de Deus somos nós. Você é a arca de Deus. A presença da glória de Deus está em você. Você carrega ela aonde você vai. No mesmo dia que esses sacerdotes morreram, a arca foi tomada pelos filisteus. E nós, que carregamos a glória de Deus, que passamos por lutas e tribulações nesse tempo, precisamos nos posicionar. Ou seja, nos reposicionar. E crer nas promessas que Deus tem ao nosso respeito. O filho de Ana, ele se transformou em um grande profeta de Deus. Juiz, o último juiz sobre o povo de Israel. E um grande profeta. Como eu disse, ele conduziu Israel de volta a se reposicionar
em Deus. Ele chamou o povo e disse, olha, peguem, quebrem todo o que é de idolatria que vocês têm. Se arrependam e voltem-se para Deus. Corram para os braços do Pai que Ele está esperando vocês. Se arrependam e voltem-se. E foi isso que aconteceu. Talvez hoje também seja uma noite de você se arrepender diante de Deus. Talvez hoje seja uma noite de você dizer, Deus me perdoa. Porque eu tenho andado, eu tenho pisado em lugares que o Senhor não me mandou pisar. Eu tenho feito coisas que o Senhor não me mandou fazer. Mas eu me arrependo. Eu tenho sido idólatra de mim mesmo. De mim mesmo. Eu tenho sido religioso e não filho de Deus. Hoje, Deus está nos chamando ao arrependimento. Como Samuel ministrou sobre aquele povo. E eles se arrependeram. A Bíblia fala que Samuel foi confirmado por profeta de Deus. Nenhuma das palavras que Samuel profetizou caíram por terra, mas Deus cumpriu todas. Então Ana, que fez um grande sacrifício, uma mulher que se sentia envergonhada, desprezada, desgraçada, foi honrada. Foi honrada através do seu filho Samuel. E teve outros filhos ainda, 3 filhos e mais 2 filhas. Deus honrou ela ainda muito mais. Porque os filhos, os pais, eles são honrados através dos filhos. Quando Davi lutou com o gigante Golias, derrotou Golias, Saul, que era o rei naquela época, Davi já era ungido, mas ainda não tinha assumido o trono. Saul, quando Davi vinha da batalha com a cabeça do gigante na mão, Saul disse, quem é o pai desse rapaz? Porque se o filho é assim, imagina o pai. Imagina o pai, não é verdade? Se a filha é assim, imagina a mãe. Imagina a mãe. Imagina o pai. Se o filho é corajoso, imagine o pai, então. Então, meus amados, talvez hoje teu pai biológico falando, talvez não dê valor para aquilo que você está falando. Mas ele vai ser honrado através de você. Ele vai ser honrado através do teu testemunho. Pode ficar tranquilo. Tranquilo. Porque a honra que Ana e também Eucana receberam através da vida de Samuel foi muito grande. Muito grande. E como eu disse, a palavra que eu tinha era muito simples. E era isso que Deus me mandou falar para vocês nessa noite. Chamo o time de adoração. Se posicione, igreja. Se posicione. Deus tem um grande propósito para nós. Deus tem um grande propósito para essa geração. Para essa geração. Amém? Coloque-se de pé. Aleluias. Aleluias. Feche os teus olhos. Essa palavra também é para as pessoas que estão nos ouvindo através da live. Acredito que muitas pessoas estão recebendo essa palavra e eu digo para você que você é um profeta, uma profetisa de Deus nessa terra e nessa geração. Independente do que você esteja vivendo, do que você esteja passando, Deus está falando contigo, se levanta. Se levanta e olha para Ele. Se levanta e para de olhar para o teu problema, para de olhar para a tua dificuldade, para de olhar para a tua esterilidade. Deus te chamou para gerar filhos espirituais. Talvez até hoje você nunca gerou, mas eu profetizo sobre a tua vida que a partir de hoje virá uma unção sobrenatural sobre ti.
sobre toda a igreja, sobre todo aquele que crer e invocar o nome do Senhor. E você passará a gerar filhos espirituais em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Deus está nesse lugar. A presença do Espírito Santo está nesse lugar. Deus, Ele caminha no nosso meio. Deus está aqui. Desde o momento em que nós orávamos, na hora do ministrar ao Senhor, eu já sentia muito forte a presença do Espírito Santo nesse lugar. E o Senhor, Ele dizia assim para mim: eu vou curar nessa noite. Oh, rabagachori alabacheri alamaia. Eu vou curar corações feridos nessa noite. O Espírito Santo de Deus me dizia: eu vou curar vidas neste lugar. Eu vou ativar dons neste lugar. Eu vou ativar ministérios nesse lugar. Profetas que têm se calado, profetas que têm feito como Elias fez, têm entrado numa caverna e têm dito: não vou mais abrir a minha boca. Deus me manda te dizer: saia da caverna. Saia da caverna hoje. Saia da caverna hoje, porque aquilo que Deus quer falar através da tua vida, Ele não vai falar através de outro, não. É através de você. Aquilo que você tem para fazer, é você que vai fazer, não é outra pessoa, não. Não é outra pessoa. As pessoas que você tiver que profetizar sobre a vida delas, é teu esse encargo, é tua essa responsabilidade. Não adianta mandar Deus, pedir para Deus mandar outro, não. É você que vai fazer. Porque Deus nos criou, cada um com as suas particularidades, cada um com seus dons, cada um com as suas habilidades, com seus defeitos. Deus te criou do jeitinho que você é. E Deus respeita você. Deus respeita você do jeitinho que você é. Com toda a tua simplicidade. Com toda a tua simplicidade. Mas você é mordomo do Senhor. E aquilo que é para você servir, ninguém vai servir. Só você. Só você. Então comece a falar com o Senhor, igreja. Vai ouvindo essa adoração, que o time de adoração está aqui no altar. Vai ouvindo. E um grande quebrantamento do Senhor está chegando sobre este lugar.